Meu querido, o caso da publicação do perfil X do Choquei, uma publicação de uma conversa de WhatsApp, de prints de WhatsApp, envolvendo o influenciador digital, humorista, o Anderson, o Whindersson, como é que é o nome dele, gente? Whindersson Nunes. Eu tenho uma dificuldade de falar alguns nomes que eu acho difícil. Whindersson Nunes e também a Jéssica Vitória, em que colocou conversas de WhatsApp como se eles tivessem um relacionamento, entende? E a menina, a moça, a Jéssica, já tinha problemas de depressão e acabou, infelizmente, ceifando a própria vida, em decorrência dessa situação, porque ela começou a receber vários ataques de haters, né, nas redes sociais, e ela acabou ali ceifando a sua própria vida. A partir disso, levantou-se novamente, com grande robustez, os debates sobre o PL 2630 do governo, que tenta estabelecer a, a regulamentação, a regulação das redes sociais, responsabilizando as plataformas para que diminua as fake news, diminua esses ataques que acabam matando pessoas, como no caso da Jéssica, entende? Então, é necessário, infelizmente, é necessário haver a regulação das redes sociais. Não é estabelecer censura, é de fato e de verdade trazer uma resposta mais rápida, caso seja detectado ali uma propagação de fake news, que o poder público possa responsabilizar as plataformas para que elas tirem o mais rápido possível essa fake news, porque fake news hoje, gente, mata, e isso é muito sério. E com a inteligência artificial, em que o computador coloca, por exemplo, qualquer palavra em minha boca, eu falando aqui, coloca com a minha mesma voz, isso então vai ser muito sério. Isso é muito sério, não é? E com as eleições o ano que vem, notadamente, o é mais ainda. Então, o governo está conversando e já está articulando para que esse PL seja aprovado antes das eleições, para evitar essa situação. Até porque nós não podemos confundir. Liberdade de expressão não é liberdade para ataques e propagação de mentiras que mata. Isso não é liberdade de expressão, isso é crime e tem que haver a responsabilização. Aí tem gente que fala assim: ah, André, mas já existe a responsabilização. Existe, mas até haver essa responsabilização, até haver a retirada das redes sociais desse material que pode causar situações muito graves, como no caso da Jéssica, que se matou, até derrubar isso já causou um prejuízo muito grande para as pessoas envolvidas. Então, tem que haver essa celeridade em conseguir derrubar matérias de fake news, como essa da Jéssica, por exemplo, em que o perfil, né, X do Choquei foi avisado e mesmo assim ele não retirou, insistiu na postagem, entende? Então, é muito lamentável essa situação. Mas não podemos deixar de comentar outra situação muito lamentável, não é? Não mais do que a morte, não é, da Jéssica, que nós lamentamos muito. Mas um fator muito triste é que deputados e senadores bolsonaristas estão usando esse episódio para atacar a esquerda do Brasil. São muito baixos, lamentavelmente, entende? Chamando o perfil, né, do Choquei de perfil lulista, perfil esquerdista, querendo conectar o perfil e a responsabilidade pessoal, não é, desse pessoal que trabalha ali, com o governo de esquerda, falando que eles são um perfil comunista, aí usa toda essa situação, entende? Para atacar. Isso é muito triste, não é? É um povo muito baixo, muito baixo. Não existe nenhuma conexão do perfil com o governo Lula, entende? Isso parece ser redundante e óbvio, e o é. Mas para a bolha bolsonarista, extremista e raivosa, que propaga essa mentira, é muito triste essa situação. E é por isso que tem que haver a regulação, e haverá, por causa de abusos e de fake news propagadas por próprios membros do poder, como deputados e senadores, que o estão fazendo hoje, lamentavelmente. Entende? E, novamente, eu reitero, não podemos confundir
liberdade de expressão com abuso. E é por isso que os bolsonaristas, inclusive alguns gadinhos, ficam tão raivosos. Por quê? Eles não querem ser censurados nos seus abusos de ofensa, de agressão, de mentira, de propagação de ódio e de propagação de fake news. Por isso. Por isso tanto alarde, em que o foco real do real problema, que é a propagação de fake news, eles tentam suplantar, tampar, para falar que é censura, que o governo quer estabelecer censura no país. E não é isso. Reitero, escreva assim, liberdade de expressão não é liberdade para o cometimento de crimes. Seja de onde for, seja de direita, de esquerda, de centro, seja quem for, seja dentro da igreja, seja dentro do supermercado, seja dentro de qualquer local da escola, não existe liberdade de expressão para o cometimento de crimes. E, infelizmente, as redes sociais vão acabar sendo reguladas, sim, pelos abusadores. Graças aos abusadores, especialmente os bolsonaristas extremistas que propagam mentira e fake news e que mata de verdade. Lamentável essa situação, viu, meu querido? Casozinho. O miliciano que foi preso lá no Rio de Janeiro. Foi preso, ele se entregou para a polícia. Foi, André? Foi. Estava com tanto medo, a Polícia Federal fez o terror em combate às milícias no Rio de Janeiro, que o pobre coitado lascado, que de pobre não tem nada, mas de lascado tem tudo, Zinho se entregou à Polícia Federal. Por que ele se entregou, Andréia? Porque ele não queria ser pego pela Polícia Civil nem pela Polícia Militar. E ele sabe quem está envolvido na Polícia Militar e na Polícia Civil do Rio de Janeiro com os milicianos. E ele sabia que ele seria uma queima de arquivo se fosse pego pela Polícia Militar ou pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Não estou falando daqueles que são honestos, estou falando daqueles que estão infiltrados no poder e que são milicianos. Então ele se entregou para não ser mais uma queima de arquivo, como foi seus dois irmãos e seu sobrinho, mortos pela Polícia Civil e pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. E ele se entregou logo depois do quê? Da operação que prendeu a deputada estadual, que ela foi chamada de madrinha por ele. Tem conversas entre ele e essa deputada estadual em que ele foi chamada de madrinha, braço político da milícia, deputada estadual Lucinha, em que quem é investigado também é o irmão do governador ali, Cláudio Castro, também é investigado. E tudo isso pode chegar, inclusive, no governador Cláudio Castro. Milícia, corrupção, lavagem de dinheiro, desvio, peculato, propinagem e uma série de situações. O Rio de Janeiro está numa situação caótica e catastrófica, graças a uma série de governos corruptos que têm entrado ali a partir de organizações criminosas. Não estou falando que é o caso do governador atual. Isso tem que ser objeto de investigação, e o é, e será debelado toda a situação pela Polícia Federal. Mas, infelizmente, enquanto não tivermos governantes sérios no Rio de Janeiro, a situação do Rio de Janeiro só vai se agravar. Um paraíso natural, um lugar assim fora de série, que a natureza ali blindou, um paraíso, de fato, de verdade, ao Rio de Janeiro. Mas, infelizmente, o elemento homem consegue estragar tudo. Mas tudo isso será debelado. Esse rapaz que se entregou à Polícia Federal, os dois irmãos deles foram assassinados, eram milicianos, o sobrinho dele também foi assassinado, aí ele mandou queimar os 35 ônibus lá no Rio de Janeiro, ele tinha 12 mandados de prisão, e estava escondido aonde? No Rio de Janeiro, onde ele tinha os mandados de prisão, muito suspeito, não é? E era um dos maiores chefes de milícias ali do Rio de Janeiro. E agora o medo é o quê? Queima de arquivo. Ainda continua sendo. Por quê? Sabe demais. Ele sabe quem está no poder, quem esteve no poder e que é envolvido com a milícia. Tanto que
ele está num fogo cruzado, onde os únicos que ainda podem protegê-lo para ele não ser uma queima de arquivo, por incrível que pareça, é a Polícia Federal. E para haver essa proteção de fato e de verdade, eu acredito que ele vai colaborar com a justiça. Logo, muita gente do Rio de Janeiro, poderosa, que teve cargos políticos poderosos e que estão no poder hoje, poderosos, estão morrendo de medo que ele abra o bico. E eu acho que ele vai abrir o bico. Por quê? Ele não tem mais nada a perder, a não ser a sua vida. Por isso que entregou-se para a Polícia Federal. E tem cachorro grande, muito grande por trás disso. E logo, logo, eu acredito que será debelada essa situação. Você lembra da ação judicial, ação direta de inconstitucionalidade proposta por Augusto Aras, pedindo para que o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, especialmente Alexandre de Moraes, não tivesse o poder de derrubar em 2 horas fake news propagadas durante o pleito eleitoral em 2022, em que adveio a partir de uma resolução do TSE? O TSE, a Corte Superior Eleitoral, ela tem um certo poder normativo, a partir de resoluções, de estabelecer normas e regras de caráter vinculante para garantir a probidade do pleito eleitoral e a igualdade entre os candidatos. Desta feita, diante de tanta fake news, de tanto ataques e arrobos, notadamente pelo próprio presidente à época, a Bolsonaro, Alexandre de Moraes sentou com todos os ministros do Supremo Tribunal Federal e elaborou uma resolução estabelecendo que o TSE teria direito e o poder, então, de derrubar das plataformas digitais, dentro de 2 horas, as fake news e as mentiras que viesse e pudesse abalar a equidade e a equidistância entre os candidatos durante o pleito eleitoral, as fake news e as mentiras. O engavetador mor, o Augusto Aras, à época, entrou com ação direta de inconstitucionalidade para derrubar isso. Inclusive, ele pediu liminar para que fosse derrubado imediatamente. O Supremo Tribunal Federal não aceitou a liminar e agora foi julgado. E eu disse para vocês que só faltava 2 para votar. Só faltava para votar Nunes Marques e André Mendonça. Todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Hoje nós temos 10, porque falta um, que é Flávio Dino, que vai tomar posse dia 22 de fevereiro, não é? É. Dos 10 ministros do Supremo Tribunal Federal, faltava só 2 votos. Os 8 votaram dizendo que a resolução era constitucional e, diante de tanta propagação de fake news e de mentiras, era necessária e muito bem-vinda essa resolução por parte do Tribunal Superior Eleitoral. Ficou faltando o voto de 2, Nunes Marques e o terrivelmente evangélico André Mendonça. Nunes Marques, meu querido e minha querida, votou a favor. Ó, Nunes Marques, quem te viu, quem te vê, não é verdade? Está caindo em si, pelo que tudo indica, não é? Nunes Marques concordou, ficou 9 votos, dizendo, ó, Alexandre de Moraes e o TSE fez certo. Só que nem tudo é perfeito. Nem tudo é flores. André Mendonça, embora o voto dele não valha mais nada, porque é voto vencido, André Mendonça, o terrivelmente evangélico, aquele que sabe, porque está na Bíblia, que o pai da mentira é o capeta, é o diabo, votou dizendo que não pode, que essa resolução pode ser uma censura prévia. Você conta, eu conto. Meu querido, minha querida, tem que haver censura prévia quando for flagrante a fake news, a mentira e a propagação de ódio. A censura, nesse caso, é muito bem-vindo. E quanto mais prévia ela for, melhor, porque salva vidas. Essa moça, a Jéssica Vitória, que se suicidou, poderia estar viva hoje se houvesse a censura prévia e tivesse derrubado logo do início essa postagem flagrantemente fake news e mentira. Então, a censura prévia, a depender da situação, é legal, é constitucional.
Vou repetir, não existe liberdade de expressão para o cometimento de crimes. E André Mendonça aqui votou para derrubar a resolução. O único dos 10 ministros do Supremo Tribunal Federal foi o único que votou contra a resolução para derrubar fake news dentro de 2 horas pelo Tribunal Superior Eleitoral durante o período eleitoral. Que medo é esse da verdade? Porque se você combate a verdade, e se você não combate a mentira, o problema então é a verdade. Qual é o problema e que medo é esse da verdade? Vou dizer. É porque ele sabe que o papai dele, que colocou ele lá no Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro, trabalha com a mentira, trabalha com meias-verdades, trabalha com a desinformação, trabalha com ataques nas redes sociais e propagação de ódio. Tanto é assim que nós temos nesse momento, no chat, algumas pessoas enfurecidas, em que ataca a mensageira e não ataca a mensagem, porque a mensagem é verdadeira, não tem como atacar. Então vamos atacar a mensageira. Só que aqui é o seguinte, quanto mais vem, mais eu vou. Entende? Por quê, meu querido? Escreva aí para comunicar essas pessoas. Nós somos o quê? Nós somos resistência. Deputado federal Gustavo Dayer, você lembra dele? Lembra, não é? Bolsonarista, direto tem que fazer retratação nas suas redes sociais, propagação de fake news, de mentira, não é? Já virou campo comum nas redes sociais dele, né? A Justiça direto condena ele. E ele foi condenado agora pela Justiça do Trabalho aqui de Goiás, porque ele fez propaganda e campanha política dentro de empresas. E o Ministério Público do Trabalho entrou com ação contra ele. E ele vai ter que pagar R$ 80.000 por esse abuso do poder ali, de fazer propaganda política, inclusive de Bolsonaro, o ano passado, nas eleições. Vai ter que fazer outro vídeo de retratação, mais um, que toda semana ele faz um vídeo de retratação nas redes sociais por propagar fake news. Isso não é liberdade de expressão, gente, isso é abuso mesmo, viu? Vai ter que pagar 80 mil e uma série de outras restrições aí, não é? É o bolsonarismo, não é, gente? Abusa e depois fala que está sendo cerceado o seu direito e a sua liberdade. Inclusive, ele chamou a procuradora do trabalho aqui de petista radical, comunista, não é? Todo mundo é comunista para esse povo, né, gente? Né, gente? Oh, meu Deus do céu. Abusa, faz, esconde o rabo e depois, quando é pego, é santinho do pau oco e todo mundo é petista, comunista. E eles são os santinhos do pau oco perseguido, coitado. Oh, coitado. Oh, meu Deus, vai ter que pagar, não é? Meu querido, os advogados de Bolsonaro estão investindo pesado, estão indo para cima do Supremo Tribunal Federal, conversa com um, conversa com o outro, vai atrás do outro, vai ali, volta, tal e coisa. O que foi, André? É o desespero. Eles querem que caia a inelegibilidade de Bolsonaro até 2026, porque o Bolsonaro é tri inelegível, a partir do Tribunal Superior Eleitoral. E agora eles entraram com recurso, mais um recurso, um já foi negado. Entraram com mais um recurso no Supremo Tribunal Federal e o objetivo é o quê? Cair a inelegibilidade de Bolsonaro até 2026 para ele poder participar do pleito eleitoral. É, André, então em cima que nem marimbondo. Você conta, eu conto, eu conto. Pode ficar em cima. Não vai cair. Não vai, não vai. Por que que não vai cair? Ai, é perseguição, é não. Tem muitas provas. Bolsonaro produziu prova contra ele mesmo, entende? O arcabouço probatório é robusto, é relevante. Então não vai cair, não vai, não vai. Pode tentar, pode fazer pressão, pode conversar, pode chorar, que não vai cair. Bolsonaro não vai participar das eleições de 2026, aí só vai voltar lá em 2030. E olhe lá, porque muito possivelmente em 2030 vai estar na cadeia. E quem é condenado está na cadeia inelegível, como uma consequência natural da pena, não é? E vai continuar, portanto,
muito possivelmente inelegível. Então não adianta tentar pressionar ministro do Supremo Tribunal Federal não, viu? Pode guardar o desespero, engole o choro e vamos seguir para frente, viu? Não vai não, não vai cair não. 8 de janeiro. 8 de janeiro, o governo está preparando um ato junto com o Ministério da Justiça ali, em que Ricardo Capelli tomou conta já, né? Eu acho que eles estão querendo assim que Ricardo Capelli toma conta do Ministério da Justiça. Só que politicamente ele ainda não é muito forte, entendeu? Então eu acho muito provável que Lula divida o Ministério da Justiça para encaixar Ricardo Capelli como ministro da Segurança Pública e um outro mais robusto politicamente ali no Ministério da Justiça. Não sei, mas essa é a minha percepção. Estão organizando tudo para o dia 8 de janeiro, fazer um ato de defesa à democracia, não é? Rechaçando totalmente o dia 8 de janeiro do ano que está acabando. Meu querido, você parou para pensar como que esse ano passou rápido? Parece que o ataque do dia 8 de janeiro foi ontem. Eu lembro daquelas cenas assim, assistindo, quase que a gente não acreditando naquela situação. Passou muito rápido esse ano, não é? Então terá um ato ali onde será reunidos os 3 poderes, as forças armadas, entidades democráticas, que de fato e de verdade vão dizer novamente um não para os golpistas que caíram do cavalo. Agora eu quero saber, quando é que os financiadores, os líderes religiosos e os autores vão para o xilindró? Porque até agora os papagaios de pirata, os bolsonaristas bestas, que foram usados como marionetes, ou gado, não sei, como você preferir, que estão pegando xilindró, de 3 a 17 anos. Quando é que os cabeça, os líderes religiosos, os financiadores, o chefe mor, vai para o xilindró? Ai, 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 nós queremos justiça para todos. Senão nós estamos numa república de banana, aí. Senão não adianta nada, não, aí. Ué, se os grandes não é preso, o que adianta? Adianta nada, não. PEC do precatório. Você lembra do PEC do precatório? Que, na verdade, foi a PEC do calote de Bolsonaro? Foi, André? Foi. A PEC do calote, um ano passado, estabeleceu que o governo federal não teria mais que pagar durante um período aí, não precisava pagar os precatórios. O que é isso, Andréia? São as dívidas da União em decorrência de decisões judiciais. Por exemplo, você tem direito, você entende, esse é um exemplo para você entender. Você entende que você tem direito à aposentadoria. Aí você entra com um pedido no INSS, o INSS vai e te nega. E você entrou com um processo administrativo lá. Entrou, pediu para o INSS. O INSS te negou. O INSS te negou, não te deu. Aí você entra na justiça e fala: não, eu tenho direito. Aí corre na justiça. Aí você, lá na frente, você ganhou na justiça o direito de aposentar. Então, você vai ter direito de receber todas as suas aposentadorias desde o início que você entrou com o pedido no INSS. Isso, a depender do valor, um valor maior, que vai acumulando nos meses e nos anos da ação judicial, quando você ganha, vira um precatório, que é o valor que você tem a receber, que o governo tem que te pagar. Isso do INSS, isso de várias esferas da União. A mesma coisa acontece com estados e municípios. Mas no caso aqui nós estamos falando da União. Por quê? Porque Bolsonaro que foi o caloteiro da vez, junto com o Congresso Nacional que balizou essa alteração, viu? Essa PEC do calote. Você sabe, você sabe. Você lembra, você lembra. Lembrou, não lembrou, lembrei. Então, o que aconteceu? O Lula, papai Lula, foi. Papai Lula editou uma medida provisória estabelecendo o pagamento dos precatórios. Fez um acordo ali com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, o ministro Fernando Haddad, e fizeram sentar e falaram: dá para pagar, vamos pagar. Deixa de calote, do caloteiro. Aí eles vão pagar, a partir da abertura de créditos extraordinário, 95 milhões, não, 95 bilhões de reais em precatórios. Já em janeiro já será liberado essa ordem de pagamento e vai começar já liberações, viu? É, André? É. É o calote do Bolsonaro, né? Mais um calote Bolsonaro pago por Lula. Já teve o calote do ICMS, que eu mostrei para vocês, em que
o Bolsonaro deu calote nos estados, que baixou um tributo de competência tributária estadual, o ICMS, você lembra, o ano passado, para baixar o preço do combustível para ver se ganhava as eleições. Então deu calote nos estados. Lula teve que pagar e já pagou 15 bilhões de reais para os estados desse calote do ICMS nos estados. Teve até que o Supremo entrou aí na briga, gente. Até o Supremo entrou para fazer um acordo, entende? Porque os governadores foram no Supremo. Você lembra? Os governadores foram no Supremo para falar, ó, o calote aqui, nós temos que receber. O Supremo falou, tem que receber mesmo. O presidente Bolsonaro não podia ter feito isso, mas fez, para ver se tentava ganhar as eleições. Então deu calote, Lula pagou e tem que pagar mais, tem mais. E agora esse outro calote dos precatórios, que Lula agora vai pagar. Papai Lula cuida. Quando eu falo que papai Lula cuida, tem gente que fica bravo. Mas como que não fala, gente? Papai Lula está pagando tudo que Bolsonaro deixou para trás, tudo que o caloteiro não pagou e tinha que ter pagado, viu? Por exemplo, saúde. Tem um monte de fake news da saúde aí, viu? Por isso eu peço para você compartilhar essa live. Tem um monte de fake news de bolsonaristas dizendo que a LOA, a Lei Orçamentária Anual, foi aprovada e o governo Lula colocou para baixar o orçamento, o din-din para a saúde. É mentira. É fake news. É o seguinte, deixa eu explicar para vocês. O orçamento aprovado em 2022 para 2023 foi o menor dos últimos anos. O orçamento aprovado em 2022 ainda, quando Bolsonaro era presidente da República. Aprovou um orçamento de um pouco menos de 150 bilhões de reais para a saúde, em que o governo Lula, esse ano, teve que se virar, se lascar para pagar as contas da saúde. O que Lula fez e o governo? Vamos trazer de volta o dinheiro da saúde. E fez a proposta. Foi aprovado um orçamento de 218 bilhões de reais para a saúde. Bolsonaro aprovou quanto em 2022? Um pouco menos de 150 bi. Lula aprovou agora mais de 218 bilhões. E os bolsonaristas estão falando aí que Lula aprovou um orçamento minguado para a saúde. É mentira. Saúde em 2024 aumentou o orçamento em 46% em relação ao orçamento aprovado por Bolsonaro em 2022, viu? Ou seja, houve o fim do teto dos gastos criado por Bolsonaro e criado pelo o outro lá, que não gosta de pobre. Como é que é o nome dele, gente? O ministro da Saúde. Da Saúde, não. Oh, meu Deus. O ministro da Economia de Bolsonaro. Como é que é o nome dele mesmo? Bota aí para mim o nome dele, gente. Aquele lá que não gosta de pobre, que não gosta de empregada viajando para Disney. Esse aí, que não gosta de ver pobre viajando de avião. Aquele lá. Eu esqueci o nome dele. O ministro da Saúde de Bolsonaro. O teto dos gastos. Caiu. O teto do gasto, Guedes, é isso mesmo. Paulo Guedes, é isso mesmo, gente, obrigado. O teto do gasto. O teto do gasto foi derrubado. Lula derrubou, acabou. O Congresso Nacional acabou com o teto de gasto. Ou seja, esse valor de 218 bi, ele pode ser incrementado e pode haver o aumento dele a partir dessa nova regra fiscal do governo Lula. Isso, por que Lula fez isso, André? É porque ele quer se endividar? É porque ele quer investir para o crescimento do país. Se não, meu querido, deixa eu falar uma coisa para você. Se a gente não investir, e o governo tem dinheiro para investir, se não investir em crescimento e infraestrutura, não vai ter geração de emprego, não vai ter crescimento da economia, não vai ter crescimento do país, você está entendendo? Então tinha que fazer isso. A cabecinha pequena do governo passado que engessou o Brasil de todas as montas, entendeu? Onde só uma coisa que subia. Eu não sei se você lembra. O que subia no governo Bolsonaro, gente? Além da gasolina? Hã? O dólar. Aí depois descobriu que Paulo Guedes tinha offshore.
não sei falar direito, offshore, um trem lá no exterior, em que ele ganhava a partir do dólar. Quanto mais o dólar ficava alto aqui, mais ele ganhava, entendeu? Então, mas tudo coincidência, não é? Como diz o povo, Andréia, é coincidência, é coincidência, coincidência, né? A única coisa que subia. Aqui, ó, você tem ideia, alguns parâmetros para a gente entender. Farmácia popular no governo Bolsonaro teve uma diminuição de 6 vezes do valor. O governo Lula agora, ó, aumentou e voltou com incremento de 4,4 bilhões para a farmácia popular. Atendimento primário à saúde, com o governo Bolsonaro, caiu 6 vezes o incremento nessa área. Lula agora incrementou em 3,7 bilhões, aumentando o orçamento e o dinheiro, receita para essas áreas. Preste atenção nisso aqui. Promoção, proteção e recuperação da saúde indígenas. Dentro do governo Bolsonaro e do governo Temer, foi os menores orçamentos para atendimento e proteção da saúde dos indígenas. Talvez isso explique um pouquinho do genocídio Yanomami, não é? Que estourou no início do ano. Pois é, agora no governo Lula houve um aumento de 1,9 bilhões para atender a saúde dos indígenas. Logo, um pouco menos de 150 bi, o governo Lula agora, oficialmente, pode haver incrementos, passou o orçamento para a saúde para 218 bilhões de reais. E por que isso? Por que você está falando de saúde, Andréia? Saúde é um dos pilares. É um dos pilares dos quais o governo Lula terá que trazer resultados substantivos para a sociedade brasileira. Saúde, educação, geração de emprego e renda. Para quê? Para dar uma maior dignidade às pessoas. E Lula terá que fazer o melhor governo da sua vida. Se não aceita a bolsonarista, volta e volta com tudo. Só que as bases para que o ano que vem seja um ano de grandes vitórias já foram organizadas. E acredito que o ano de 2024 será melhor do que o ano de 2025. Ressaltando que Lula, no seu primeiro ano de governo, fez mais do que Bolsonaro nos seus 4 anos de governo. E isso é uma realidade muito clara. Só não vê quem não quer. Tá? Entende? Nós somos resistência. E aqui a gente fala e fala mesmo. Quem gosta, fica. Quem não gosta, já foi embora. E tá tudo bem, viu? Mas aqui a gente fala sim. Inclusive, vamos falar mais um pouco? Eu não ia falar agora não, mas eu vou falar. O diesel baixou de novo. Foi. Fake news? Não. Não existe, coloque também assim. Esses seriam os meus comentários. Não existe liberdade de expressão para o cometimento de crimes. Que a justiça seja feita, Bolsonaro na cadeia. E vai. Bolsonaro vai para a cadeia. E eu já disse e vou repetir, 2024 será o ano da colheita. O que plantou vai colher.